Vamos falar agora de algumas propriedades que envolvem a multiplicação de matrizes. E a primeira propriedade que eu quero falar é aquela lá que a gente já comentou, já falei com vocês, a propriedade comutativa da multiplicação, tá? Para matrizes, eu já falei para vocês que ela não funciona. E eu só quero ressaltar aqui, por ela ser uma propriedade usual do conjunto dos números reais, né? Ela funciona perfeitamente na multiplicação e na adição no conjunto dos números reais e nos outros subconjuntos, no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números racionais, né? Nos inteiros também funciona. Agora, a questão é a seguinte, quando você fala de multiplicação de matrizes, como eu já mencionei, às vezes B vezes A não existe. Você não consegue multiplicar B vezes A, mesmo que você consiga multiplicar A vezes B. Ok? Mesmo que você consiga. Ou seja, B vezes A pode não existir. E nos casos em que ela existe, A vezes B é diferente de B vezes A. Ok? Nos casos em que ela existir, uma coisa é diferente da outra. Certo? Então, tem dois casos aí envolvendo comutatividade, né? Aliás, a comutatividade não existe em nenhum dos dois casos, porque B vezes A pode não existir, e se existir, é diferente. A vezes B, B vezes A é diferente. Por que eu estou mencionando isso aqui de novo? Porque é o seguinte, a gente está acostumado, né? Todo mundo é acostumado no conjunto dos números reais, né? Fazer comutatividade. E a gente, por conta dessa comutatividade, acaba relaxando. Quando a gente tem uma resolução de equação de primeiro grau, por exemplo, você tem aqui 4x mais 1 igual a 2. Só para mostrar como exemplo. Então, o que a gente faz dos dois lados é subtrair o 1, certo? Opa, vou apagar esse 1. Vou dar aqui. Menos 1, ok. Aí do outro lado a gente subtrai 1 também. Observe que desse lado esquerdo eu subtraí 1 e do lado direito eu subtraí 1 também, tá? Só para poupar, porque pode ser que alguém fale, não, é só mandar o 1 para o outro lado negativo, já que ele está positivo aqui. Não é isso, eu expliquei isso, tá? Eu expliquei o que a gente faz aqui no vídeo que eu fiz sobre equação de primeiro grau. Eu expliquei lá, tá? Por isso que eu não vou repetir aqui, só estou fazendo. Lá eu expliquei, então eu recomendo que você assista lá, o link está na descrição. Vai lá, assiste esse vídeo aqui para você entender por que eu estou fazendo isso e por que eu estou dizendo que não é só mandar para o outro lado negativo. Tá bom? Vou continuar agora. Aqui fica 4x igual a 1, certo? Porque 1 menos 1 é 0 e 2 menos 1 é 1. Ok? Até aqui tudo certo. Eu somei aqui, aliás, eu subtraí um dos dois lados aqui, né? E observe que esse menos 1 está do lado direito dessa expressão, o 2 também, aliás, o menos 1 está do lado direito do 2, ok? Aqui, o próximo passo é dividir os dois lados por 4. Porque aí fica só x aqui, e aqui fica 1 sobre 4 mesmo. Ou 0,25 aí se quiser escrever no decimal, né? Bom, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se a gente precisasse, ao invés de, se fosse aqui, por exemplo, x sobre 4 igual a 1, o que a gente não pode fazer? O que a gente não pode fazer? Se o conjunto não for comutativo, eu não posso multiplicar o 4 desse lado aqui. Observe que eu estou multiplicando o 4 do lado esquerdo dessa expressão. Eu não posso multiplicar o 4 aqui, porque o conjunto não é comutativo. Eu teria que multiplicar esse 4 desse lado também. Está entendendo? Então, a gente relaxa nesse ponto, já que a gente sabe que esse x aqui é o número real, e esses outros números aqui também são números reais, e a comutatividade da multiplicação vale no conjunto dos números reais, a gente relaxa e não se preocupa muito com qual dos lados a gente vai multiplicar. Se vai colocar o número do lado esquerdo ou se do lado direito. Isso aqui tem a ver, tá? Pode ser que alguém está pensando, mas o que tem a ver isso? Tem a ver. Porque tem conjunto que não é comutativo. Ok? Tem situações em que não é comutativo, como nas matrizes. E aí, qual é o problema disso? A gente sai desse vício dos números reais, viciado a não preocupar, não estar preocupado
em qual lado você multiplica, e aí você simplesmente age como se não tivesse acontecendo nada, como se a comutatividade das matrizes funcionasse. E acaba errando. Percebeu? Então, se você já vem com esse cuidado lá no conjunto dos números reais, você já toma esse cuidado lá, embora lá no conjunto dos números reais não é uma necessidade, né? É bom você ter esse cuidado só se, assim, você não prestou atenção e errou com as matrizes por causa do vício de lá. Entendeu? Mas se você faz aquilo lá, né, não se preocupa com os lados, mas percebe que é só porque é comutativo, né? Aí tudo bem. Se você não estiver percebendo, talvez isso é novo para você, né? Talvez você não percebeu isso ainda, você não tem essa preocupação com a comutatividade no conjunto dos números reais, nem sabia que ele é comutativo, aliás, que a operação é comutativa no conjunto dos números reais, aí, né, pelo menos agora você já está sabendo, ok? E aí toma cuidado daqui para frente com as matrizes também. 3 matrizes, A, B e C, você pode fazer isso aqui. Essa aqui é a associatividade da multiplicação de matrizes. É uma propriedade válida, ok? Você pode fazer isso aqui sem nenhum problema. O que você não pode é inverter. Inverter ordem. Isso aí você não pode fazer de jeito nenhum. Ou seja, você fazer B vezes A vezes C e dizer que isso aqui é igual a isso. Outra propriedade também muito importante é a chamada de distribuição. Também é uma outra propriedade utilizada no conjunto dos números reais, né? A gente fala que é a distribuição da multiplicação em relação à adição. Aqui entra a questão da comutatividade, né? Porque quando a gente tem para números reais, vamos pegar aqui A vezes B, vou fazer do mesmo jeito que lá em cima, né? A mais B para números reais, né? A gente faz assim, A vezes C mais B vezes C, né? Mas às vezes a gente vai escrever isso aqui e a gente escreve assim, né? Olha só como é que está escrito aqui. A mais B vezes C. Mas a gente escreve às vezes assim, né? Colocar em evidência, não sei se você já ouviu falar desse termo. Colocar em evidência, a gente coloca geralmente o elemento que está em evidência do lado esquerdo. Lembrando que isso aqui só vale na comutatividade, ok? Quando é comutativo. E no caso das matrizes, se você for escrever, né, do jeito que está aqui, olha só, A mais B vezes C. Olha onde é que está o C. Ele está aqui do lado direito. Então você não vai poder escrever, dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso. Não é. Ok? Não é a mesma coisa. É diferente. Primeiro que esse que está aqui em cima, quando você faz a distribuição, que é a propriedade que eu estou comentando aqui, você faz A vezes C mais B vezes C, observando que o C está sempre do lado direito, já que ele está do lado direito aqui. Ok? Já nesse caso aqui, embaixo, você tem C vezes A mais C vezes B. Observa que se a comutatividade fosse verdadeira, aí AC seria a mesma coisa que CA e BC seria a mesma coisa que CB. E, é claro, né? Essas duas coisas aqui seriam iguais. Só que não é, ok? Por conta da comutatividade.